Tá bom. Como eu disse, esse é um título sugestivo, não é? Quem sabe que é o começo do fim, quem sabe exatamente quando é o fim, só o Senhor sabe, mas nós vamos estudar e tentar entender que estamos vivendo uma era de final mesmo. Então, vai ser é um estudo, nós chamamos na teologia de escatológico, estudo dos eventos, dos acontecimentos escatológicos. Escatológico tem a ver com o futuro, tá bom? O que foi predito pelos profetas, então o que está ainda para o futuro é escatologia. Então é um estudo dos eventos, acontecimentos que estão para frente ainda de nós. Nada a ver com as profecias já cumpridas, são as profecias que ainda estão para serem cumpridas, ok? Então nós vamos estudar, como eu sugiro aqui, Daniel capítulo 9. Daniel é cheio de profecia, tem muitos outros capítulos de Daniel que tem a ver com profecias futuras também, passadas e futuras, mas Daniel 9, especial, que ela cai dentro de Apocalipse e faz a gente entender perfeitamente o livro de Apocalipse. Então, eu creio que para entender Apocalipse, devemos ir para Daniel capítulo 9. Então, vai ter um estudo só sobre Daniel capítulo 9. São 4 versículos, de 24 a 27, e nós vamos estudar aquela passagem e depois vamos entrar em Apocalipse. E quando eu digo Apocalipse, não será Apocalipse todo, vai ser Apocalipse o que tem para o futuro, porque Apocalipse se divide em 3 partes: passado, presente, quando João escreveu, e futuro. Então nós vamos estudar, eu vou no Apocalipse e depois nós vamos entrar a partir do capítulo 6, que é futuro, tá bom? Então, e como nós vamos estudar? Nós vamos estudar com uma visão bíblica, literal. A palavra de Deus é assim que ela foi escrita e é assim que nós vamos entender. Não é alegoria, é literal. O que Deus escreveu, assim diz o Senhor. Nós vamos estudar o que assim diz o Senhor e o que os profetas escreveram sobre o futuro. A nossa visão, por mais que eu leia, por mais que eu estude, por mais que eu tente mudar de ideia, nesse mês eu gastei tempo ouvindo o outro lado, e não me convence de jeito nenhum. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus literalmente, você vê que a visão bíblica tem que ser desse jeito, não cabe de outra maneira, tá bom? Então, nós vamos estudar uma visão pré-milenista, quer dizer, Jesus vem para estabelecer o seu reino milenar. Alguns dizem, não há nada de reino milenar, eles são os amilenistas. Oh, Jesus vai voltar depois do reino. Como que ele pode voltar depois do reino se ele vem para reinar? Então tem que ser pré-milenista. E pré-tribulacionista. Jesus deve vir antes da tribulação para levar a sua igreja e voltar depois da tribulação para iniciar o reino. Então, essa é a visão que nós vamos mostrar para vocês. Hoje é apenas uma introdução, ok? Não haverá um estudo dentro das profecias, mas nós vamos tentar entender por que é o começo do fim. Por que estamos vivendo no começo do fim dos tempos. Então, o propósito hoje é tentar entender que vivemos na era final, vivemos nos dias, minutos, segundos antes da volta de Jesus Cristo. Como que saber isso? Através dos sinais dos tempos que foram preditos na palavra de Deus por Jesus, pelos profetas, nós vamos entender. E ao ler o que está ao nosso redor, o que tem acontecido no mundo todo ao nosso redor, ao ler a Bíblia e ao ler o que está acontecendo no mundo, tentar entender, estamos vivendo no fim. Então, é claro isso. Imagina, nós estamos em 2020. Eu me converti em 1977. Naquela época a gente falava tanto da volta de Jesus, tantos estudos, pregações, era demais, acampamentos só sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamentos, e animava a gente espiritualmente. Muitos livros foram escritos naquela época, muitos cânticos de adoração a Deus. Cristo vem me buscar, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. E músicas desse tipo, não cantamos mais. Nunca mais vi assim, cantar essas músicas. Mas naquela época. E a gente pensava, quem sabe nem vai chegar, nem vai acabar o milênio. Falando do século passado, hein? Nem vai acabar esse milênio e Jesus já volta. Passou o milênio. Vai ser na virada do milênio, vai ser na virada do milênio, lembra? Passou a virada do milênio, não aconteceu nada. Vai ser no próximo ano. E aí nós já estamos agora em 2020. 2 décadas
depois da virada do milênio, estamos aqui esperando o Senhor Jesus e crendo que ele vai voltar, e ele diz, eu venho sem demora. Já passou 2000 anos, Senhor Jesus, mas vai ser em breve. Nós vemos o mundo passar por tantas coisas, tantas atrocidades, guerras, terremotos, a igreja se tornando uma igreja apóstata, indo contra o ensinamento da palavra de Deus. O que está acontecendo, um verdadeiro carnaval evangélico, não só no Brasil, no mundo inteiro. E agora, as últimas décadas do século passado, e nesses 20 anos de novo milênio, quanta desgraça, quanta pandemia. E Covid-19 é mais uma das pandemias, mas essa pegou o mundo inteiro, não é? As outras pegavam aqui, pegavam ali, uma região, cuidado para não passar. Esta pegou o mundo inteiro. E quando uma coisa desse tipo pega o mundo inteiro, nós temos que abrir os olhos e ver Deus está no meio de tudo. Mas ele está agindo no mundo e pode ser, não é sinal da volta dele, mas faz parte interessante para a gente entender que nós estamos vivendo o começo do fim. Jesus disse claramente, quando os discípulos perguntaram sobre o futuro, ele falou assim, aquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho do Homem. Mas ao estudar Daniel 9, como vamos fazer, e estudar Apocalipse, nós vamos ver que dá para saber a ordem dos acontecimentos. E é isso que eu quero que você leia esse livro que eu sugeri, no final vou falar mais um pouco. Ele fala sobre o fim dos tempos e para entender de uma maneira cronológica. Quando eu achei esse livro, eu achei fantástico, porque essa é a minha visão, que eu já estudei. E aí eu nem conhecia o autor. E acredite ou não, eu já tenho 2 livros dele aqui. 2, do mesmo autor, Ron Rhodes. Aí eu fui ler sobre ele. Ele estudou na mesma escola que eu, Dallas Theological Seminary. Ele leu os mesmos livros que eu, por isso a gente crê igual. E depois que eu me formei, em 2006, ele foi lá para ensinar essas coisas. Depois que eu saí, ele se tornou professor de escatologia lá na minha escola, na escola onde eu estudei. Então, nós somos colegas da mesma escola e temos a mesma visão. É incrível, não é? E vocês vão ter a chance de ler o livro dele, porque está em português. Vamos orar para o correio entregar o livro para vocês na hora certa. Bom? Então, nós podemos estudar a ordem dos acontecimentos e ver que tem pela frente. Okay? Então, o nosso estudo, como eu já disse, desses eventos proféticos, escatológicos, é uma visão bíblica literal e tem que ser. Não podemos usar a Bíblia como muitos fazem, muitos pregadores, muitos que ensinam a Bíblia, ensinam o que querem, ensinam o que acham. Não pode ser assim. Isso aqui é palavra de Deus, não de homens. Quando Deus diz assim, diz o Senhor. Temos que entender o mais literal possível. É verdade que a Bíblia usa figuras de linguagem, mas entender a figura de linguagem o mais literal possível. Ela usa metáforas, comparações, parábolas, símbolos, mas ainda olhando para isso, como isso pode ser visto literal? Se não dá para ser visto literal, vamos entender, é um símbolo. Por exemplo, João, ele escreveu coisa que nem nós vimos ainda. Está para o futuro, nosso futuro. E aí João tenta falar, parece gafanhoto. Coitado, ele tinha o que ele podia... Aquilo lá parece gafanhoto, mas tem um rabo, mas tem uma cabeça que parece de cavalo. Ele está tentando explicar o que ele viu, usando algo que ele já viu. Ele viu do futuro, nunca viu na vida dele, ele está usando coisas, ou figuras, ou símbolos, metáforas, coisas que ele já viu. Como, por exemplo, se pegássemos alguém lá de 40 anos atrás, ok? 40 anos atrás, e eu dissesse, eu vi uma coisinha pequenininha que cabe todas as informações do mundo, ou pelo menos todas as informações que eu tenho no meu computador, estão dentro desse negocinho. E eu vou explicar para vocês como que é esse negocinho. Imagina que eu nunca tinha visto aquele negocinho. Quer dizer, parece um canivete. Ele empurra assim e abre. E lá dentro, não abri, mas dizem que tem um monte de fiozinhos e conectam. E eu não sei como, mas tem todas as informações do meu computador nesse negocinho. O que é esse negocinho? Vamos chamar de flash drive em inglês. No Brasil, eles chamam de... Como é que eles chamam esse negócio mesmo?
Esqueci como é que é no Brasil. Acho que é pendrive. Também em inglês, né? Pendrive. Ou sei lá o que, como você chama. Mas, veja, 40 anos atrás, ninguém tinha noção desse negócio, nem de celular, se fosse explicar para alguém. Agora, João vai escrever coisas lá do futuro ainda, que nem nós vimos. Se a gente fosse, se Deus mostrasse para nós o que está lá na frente, que você nunca viu antes, a gente ia usar figuras de linguagem, símbolos, parábolas, metáforas, para tentar explicar com algo que nós vimos. Por isso, mas temos que ler e tentar entender o mais literal possível, entendendo essas figuras de linguagem que a Bíblia toda usa. Mas a interpretação hermenêutica correta da palavra de Deus é aceitar como mais literal possível, dentro do possível. E é assim que nós vamos fazer. Há vários sinais claros, irmãos, de que nós estamos vivendo não apenas o fim dos tempos. Isso foi escrito 2000 anos atrás, o fim dos tempos, sinais dos tempos, né? Os últimos tempos. Nós estamos vendo, se 2000 anos atrás falava-se de fim, nós estamos vendo o restinho do fim, não é? O começo do fim, podemos falar assim. Estamos vendo os últimos segundos da volta iminente de Jesus. Iminente significa qualquer momento. Jesus pode voltar antes de eu terminar o estudo hoje. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pode voltar a qualquer hora. Não tem mais nenhuma profecia para ser cumprida. A próxima, nós vamos ver, semana que vem, é o arrebatamento da igreja. A próxima profecia. Todas as outras já foram cumpridas. Então, é iminente. A qualquer momento, Jesus volta. Então, irmãos, mais do que nunca, temos que alertar a igreja de Jesus Cristo. Alertar uns aos outros. Alertar os crentes para entender o que está pela frente, o que vai acontecer em breve no mundo. Paulo escreveu isso e nós lemos lá, estudamos lá em Romanos 13. O que ele disse? Ele falou, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Isso é sábio. Nós temos que ler o que acontece. Não ficar assistindo muita televisão, mas tentar ler o que acontece no mundo, o que está passando no mundo, certo? Tentar ler, interpretar, usar a Bíblia, tentar entender, fazer conexões, estudar, ler, buscar informação. E Paulo diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora, ele diz, a nossa salvação, o fim da nossa salvação, está mais próxima do que quando cremos. O final de tudo está mais próximo, está pertinho, irmãos. Já, já, o Senhor Jesus volta. O Senhor Jesus nos deu alguns sinais do fim dos tempos. Está em 3 lugares da Bíblia. Está em Mateus 24, está em Lucas 12, está em Marcos 13, se não me engano. E vamos ver alguns deles. Antes de mostrar o que Jesus falou, eu vou mostrar alguns outros que Jesus não falou declaradamente quando os discípulos perguntaram, mas apostasia é um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus, ok? O que significa apostasia? É uma palavra grega. A gente usa ela, mas tem que entender o significado dela, certo? Apostasia é um termo grego que significa se afastar de ou abandonar, ok? Então, apostasia é abandonar deliberadamente a fé ou a doutrina. Sair, abandonar, deixar. É uma decisão da pessoa, voluntária, deliberada, e ela se vira contra Deus. Não apenas deixar a igreja, vou ficar na minha. Não, quem sai da igreja se vira contra Deus, abandona Deus. Talvez devia ter saído, nunca devia ter entrado lá. Mas está acontecendo no mundo inteiro esse fenômeno chamado apostasia. Nós vemos no Brasil. Eu acredito até que o Covid-19, com tudo que está acontecendo, as igrejas indo agora online, se voltarmos, muitos não vão voltar mais. Já foi feito estudo. Barna pesquisa, sempre faz muitas pesquisas nas igrejas, ele falou que já é previsto que menos de 40% vai voltar para o culto pessoal. Isso vai ajudar a questão da apostasia. Está sendo gostoso, a gente fica em casa só assistir, mas muitos já não vão querer voltar mais. Pode esperar isso. Então, alguns termos como
Ah, eu sou um ex-crente. Ex-crente? É normal. Você conhece alguns ex-crentes, não conhece? Não é possível, mas a pessoa se diz, eu sou um ex-crente. Ah, eu sou um desagregado, eu não vou para igreja nenhuma. Desagregado é apóstata. Eu sou um anti-igreja, eu não gosto mais de igreja. Eu frequentei a igreja a minha vida inteira, fui batizado, dei meu dízimo, fiz tudo isso, eu não quero saber mais de igreja na minha frente. São os anti-igreja. Essa atitude está para todo lado. Eu conheço aqui no Brasil, outros lugares do mundo que eu já vi, pessoas anti-igreja, anticristãos, na verdade, né? E é normal ver essas pessoas que são, na verdade, apóstatas. Você sabe, no Brasil está cheio deles. Inclusive pastores que eu conheço. Não vou mencionar nome aqui, porque está sendo gravado. Mas você conhece. Homens de Deus que escreveram livros bons. Eu gostei dos livros que escreveram quando estava aí no Brasil. Hoje declaram-se apóstatas. Ou seja, abandonaram tudo e nem acreditam mais. E diz que nem acreditavam no que eles falaram no passado. Oh, meu Deus. São apóstatas. Está cheio por aí, aqui também, em todo lugar. Apostasia. Sinal evidente que nós estamos vendo uma apostasia. Note, isso é meu estudo da Bíblia. Eu já preguei sobre isso, talvez até na ITA. Sinal de que nós estamos vivendo na apostasia. Paulo, quando ele escreveu para as igrejas, ele elogiou as igrejas boas e falou, eu elogio, eu congratulo vocês pela fé, esperança e amor de vocês. E depois para Corinto ele diz, agora pois permanece a fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. E esses três vão faltar no final dos tempos e já estão em falta, em extinção. Primeiro, fé. Jesus disse, olha, em Lucas 18:8, Jesus disse, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? No final dos tempos, no finalzinho, quando Jesus está para voltar, ele diz, será que vai ter fé na terra? Vai ter fé, mas vai ter muita pouca fé. A igreja de Jesus já não está mais fervorosa. Eu vejo hoje, você percebe também. Antigamente os cultos de oração eram lotados, hoje nem se faz mais culto aqui. Culto de oração? Né, tem nada disso mais não, né? Pessoas faziam devocional, levantavam cedo para ler a Bíblia, para orar. Alguns ainda fazem. Muitos nem só ficam ouvindo as lives desses pastores que fazem devocional eu sou contra, viu? Essas lives. Eu não faço. E vou dizer por quê. Porque acho que devocional é você abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus e orar. Esse é o devocional, né? Ficar ouvindo o que um pastor está lá falando para você. Desculpa se você faz, mas esse é o devocional. Ler a palavra de Deus, obedecer e orar. Ter o seu tempo com Deus. A Igreja de Jesus não está mais desse jeito. Não tem mais crendo no poder de Deus, não está mais crendo para Deus suprir as necessidades, cuidado. A gente já nem ora, muitos já nem oram mais, né? Nem crê no poder da oração. E Jesus Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Vai faltar fé e está faltando já. Então é um sinal de apostasia. Outro sinal é falta de esperança. Quando Pedro escreveu, ele diz, muitos naquele dia vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? O Senhor falou, prometeu que ia vir em breve, já faz 2000 anos. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem o mesmo. Já estão falando assim. Por isso que já não escreve mais livros sobre o assunto, já não se canta mais sobre o assunto, já não se fala mais, já não se prega. Na minha igreja aqui, 14 anos que nós frequentamos nossa igreja, eu não lembro uma vez que meu pastor pregou sobre arrebatamento da igreja. Uma vez. É um excelente homem de Deus, prega muitas coisas boas, mas eu não lembro uma vez que nos encorajou. Vamos lá, irmão, o Cristo está voltando. Não lembro, nenhuma vez. E não tenho lido. Graças a Deus nós estamos de volta no estudo, então achei alguns livros recentes. Essa escola onde eu estudei aqui, eles são muito fortes nessa área também. Então, mas muitos já nem se preocupam com o assunto. Então, já não tem mais esperança da volta de Jesus. Poucos estão ligando. Né? Em nossos dias, pouco se fala sobre o assunto, se canta sobre o assunto, se prega sobre o assunto. Infelizmente. Então, falta esperança. E esperança é o que importa para a gente fortalecer a nossa fé e a nossa confiança de que Jesus está voltando. A gente não pertence a esse mundo. Falta esperança. E falta o maior deles, que Paulo falou, o amor. Em Mateus 24:12, Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos,
o amor de muitos se esfriará. Já está frio. Tá ou não tá? E, de novo, o Covid-19 facilita esse esfriamento, não é? Graças a Deus a gente está se reunindo aqui, a gente ouve um ao outro, a gente ora um pelo outro, mas muitos já não fazem isso. Então, já não estamos juntos na igreja para abraçar, para conversar, para animar um ao outro. Então, o amor se esfriará. E já está frio. Em nossos dias, o amor pela palavra de Deus, como eu disse, o amor pelos não crentes, para ir evangelizar, falar de Jesus para eles, o amor uns pelos outros, cuidado uns pelos outros, já está, já vivemos essa apostasia. Falta fé, falta esperança e falta amor. E aí Jesus estava em Jerusalém na última semana. Não foi esse episódio não foi. Acho que não foi. Foi escrito no 24, mas acho que não sei se foi. Talvez tenha sido, mas de qualquer forma, Jesus estava em Jerusalém e os discípulos, olha, Senhor, olha esse templo, olha as pedras, olha que maravilha, olha a decoração. E Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra, que não vai ser arrancada. E eles ficaram preocupados, porque o templo, Jesus, não fala isso, o que é isso? E Jesus falou, não vai ficar nada, já vai ser tudo derrubado. Jesus estava falando no ano 33 ou 34, quem sabe, da nossa era, e no ano 70, Roma entrou contra Jerusalém, puseram fogo em tudo, derrubaram o templo, tiraram pedra sobre pedra, acabou. Mas quando Jesus falou isso para os discípulos, eles ficaram preocupadíssimos, eles foram chamar Jesus lá e falou, Senhor, fizeram duas perguntas. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Graças a Deus que eles fizeram a pergunta, porque assim nos ajuda a entender quando vai acontecer essas coisas e qual será o sinal da sua vinda. Então Jesus deu para ele os sinais que poderiam ser antes da tribulação e também alguns sinais desse grupo aqui que ele fala, alguns sinais que estão dentro da tribulação antes da segunda vinda dele no final da tribulação. Porque Jesus, eu vou mostrar isso também semana que vem, a volta de Jesus tem duas partes, arrebatamento e segunda vinda dentro de 7 anos, ok? Então Jesus tem sinais antes e dentro da tribulação. Depois eu vou explicar isso para vocês. Mas dentro do que Jesus falou, havia sinais políticos. Versículos 6 e 7, ele falou, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Guerra sempre houve. Antes deles, depois deles, sempre houve, sempre haverá, não é? Nação contra nação. Mas no século passado, houve 3 guerras mundiais. O mundo todo foi envolvido nas guerras. Teme-se uma terceira, uma quarta, terceira? Terceira. Houve 2 guerras mundiais. Teme-se uma terceira guerra mundial. Pode acontecer, pode não acontecer, quem sabe, não é? Mas sinais políticos pode acontecer. O mundo vive em guerra e gosta de guerra, não sei porquê. Sinais religiosos, versículo 5, depois 10 a 11, vou só pegar uma parte aqui, ele fala, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Você já não tem visto isso? Sempre houve, e na nossa época muito mais ainda, falsos profetas, tomando o lugar de Cristo, ou assumindo como sendo Cristo, ou como falsos professores, enganando a muitos. Com a palavra de Deus, usando a Bíblia, são os verdadeiros lobos dentro de igrejas evangélicas, enganando, usando o nome de Cristo, usando a palavra de Deus para iludir pessoas e se enriquecerem usando o nome de Cristo. Miseráveis, vão ouvir a palavra de Deus, apartai-vos malditos para o fogo eterno. Eu não vejo a hora de ver isso acontecer. Esses lobos que vivem por aí, usando o nome de Cristo e a palavra de Deus. Sinais sociais e naturais. Naturais vendo com a natureza. Jesus disse, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Sempre houve também, sempre houve fomes, desde Gênesis a gente vê
houve fomes e haverá fomes. E no nosso mundo sempre houve fomes. Nesse momento que nós estamos vivendo, há fomes. E tem lugares que a fome mata muito mais do que o vírus do Covid. Muito mais. Hoje. E terremotos sempre houve, sempre haverá. De toda escala. Mas olha só esse quadro que eu peguei. Peguei semana passada. E mostra o número de terremotos no mundo na última década só. Nota só que espantoso que é isso aqui. De 2010 a 2020, ok? Então, há de todas as escalas, magnitudes aqui, ok? Então, tem as escalas pequenininhas, como 4 a 9, dá um chacoalhinho, né? Esses são os que mais tem. Todo dia parece que tem em todo lugar. Não estou falando nem da Califórnia, que vive com extreme direto lá. Depois tem os de 5, bastante também, de 5 até 6. Aqui já treme bem. Daqui para frente começa a derrubar parede, cair gente, coisa assim. Até alguns prédios fraquinhos de algum lugar do mundo até cai também. 7 para cima, esses derrubam vila já. Okay? Morre muita gente e já sai na reportagem. E esse 1 aqui é quando realmente derruba muita coisa. Né? Não teve muito... desculpa, esse de 8 a 9 é o Deus o livre que aconteça, né? Nem sempre acontece, mas tem acontecido na nossa década. Ainda não aconteceu em 2020. Senhor, proteja, porque é difícil acontecer isso com Covid ainda. Né? Mas o ano passado aconteceu, teve um. Então, olha quantos terremotos só na nossa década. Nesse ano, já 10 mil terremotos. Então, Jesus falou, haverá terremotos. E haverão, vão ter mais ainda. Então, é mais um sinal que o fim está perto. Com certeza, nós vivemos na geração final. Esse versículo foi escrito, de novo, mais de 2000 anos atrás, não mais, mas quase 2000 anos atrás. Mas quando a gente lê e fala, isso é para hoje, né? Saiba disto, nos últimos dias. Quantos serão esses últimos dias? Então, Paulo não estava escrevendo sobre os dias dele, dos últimos dias, nos nossos dias. Sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Quer parar aqui? Desobedientes. Na nossa época, a gente não desobedecia os pais, não, né? Se desobedecia, era uma varada daquelas, né? Eu apanhei muito e desobedecia, mas hoje a desobediência é estancada, né? Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Ai, não existe mais. Poucas famílias mostram amor um com o outro e cuidado. Aqui nos Estados Unidos é uma desgraça, tantas famílias partidas, né? É raro achar uma família inteira. Nas igrejas, é raro achar uma família que não é dividida. Pois é. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, toda essa bagunça que tem no nosso mundo hoje, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste deles. Então, por toda parte. E esse é sinal que nós vivemos na geração final. E o nosso Covid está aqui, no nosso ano, 2020. E todo mundo queria tirar do calendário, né? Não tem, é Deus que está no controle, está no plano de todas as coisas. Ele permitiu isso porque é mais uma demonstração que nós vivemos o fim. E Deus está mexendo com o mundo inteiro, preparando o cenário para o fim que está para acontecer. Quem sabe vai ser nos nossos dias, quem sabe? Não podemos prometer nada, que Jesus disse, ninguém sabe o dia ou a hora, mas leia o que está acontecendo e perceba. E vamos ganhar força, coragem, vamos ganhar confiança e reanimar a nossa esperança no Senhor, que Jesus está às portas. Então, o Covid não aconteceu. Alguns já perguntaram antes. É uma pergunta que sempre se faz. Mas tem alguma profecia sobre o Covid? Não aconteceu como cumprimento de nenhuma profecia, nenhuma das profecias bíblicas. Mas só leia, por ter afetado o mundo inteiro.
mundo inteiro, em diversas áreas, não é? Em todas as áreas. Nós devemos contar como um possível final. Não é sinal daqueles que estão escritos na Bíblia, mas é sinal para a gente ler, ok? Está acontecendo alguma coisa, porque está afetando não só a saúde, morte. A morte nem é tão grande o número de mortes comparado com outras mortes e com outras pandemias que já teve. Hoje em dia morre muito mais gente de outras coisas, como eu disse, a fome, muito mais do que Covid, mas são muitas pessoas morrendo da mesma coisa no mundo inteiro, e isso afeta financeiramente o mundo inteiro. Os políticos todos estão bagunçados, eles não sabem o que fazer. Então, as previsões feitas há milhares de anos estão hoje se tornando uma realidade, a nossa geração é para a gente ler o que está acontecendo. É um começo do fim. Note aqui, eu vou parar um pouquinho aqui com vocês para a gente ler o que o Covid está fazendo e o que está acontecendo no mundo, ok? O sistema mundial, agora, todo mundo, todos os países do mundo, até os países ricos, os Estados Unidos já não é mais país rico. Dizem que sim, é primeiro mundo, não pareceu não. Mas o jeito que os Estados Unidos lidou com o Covid foi pior do que muitos países de terceiro mundo, certo? Principalmente agora essa crise econômica afetando o mundo inteiro por causa do Covid, indica que o mundo está ficando sem saída. Você está notando isso? Está percebendo? O mundo está sendo encurralado para um ponto sem saída. FMI não tem mais dinheiro para emprestar para ninguém. As nações estão quebradas, todas em dívidas com outras e com o FMI. FMI não tem dinheiro mais para dar e emprestar para ninguém. Aonde vão buscar solução? Existe, queridos, agora um clamor universal para um trato de paz. E quando a gente lê Daniel 9, você vê, puxa, tem tudo a ver. Como combina com a era que nós vivemos? Há um clamor para um trato de paz e uma solução à crise universal. Como é que eu sei disso? Eu não estou pregando e nem estou lendo a Bíblia, exceto Daniel. Você vai na ONU, entra no site da ONU e você vai ver o que está acontecendo lá. Porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. Eles se juntam para tentar resolver o problema mundial, ou criar problemas mundial. Mas a ONU, e eu peguei isso aqui do site da ONU, eu tenho lido algumas notícias da ONU, tem que ir lá, a televisão não vai mostrar muito dessas coisas. Então, eu entrei no site da ONU e peguei isso aqui. Antes de ontem, eu peguei isso aqui. Notícias do ODS. O que é ODS? ODS é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ONU, com todos os líderes, principalmente o G20 e todos os líderes do mundo inteiro, quando eles se reúnem na ONU, eles se reúnem para tratar dessas coisas. Então, eles têm um plano para 2030, é chamado de plano para... Eles têm 17 pontos no plano dele, tá vendo aqui? 17. Começa com erradicação da pobreza. Eles têm até 2030, eles querem erradicar a pobreza. E aí vai, todos esses pontos. Igualdade de gênero. Eles querem, vamos dizer, em 2030 não vai ter homem, mulher, macho e fêmea. É uma coisa só e trata de um jeito só. Certo? E aí por vai. E número 16, paz, justiça e instituições eficazes. Então, eles têm um plano até 2030, eles querem dizer não haverá mais guerra. O mundo inteiro estará em paz. Então, eu peguei o que está escrito lá, o que o Liu Zemin, não sei de onde que esse cara é, mas o Liu parecia chinês, mas não sei o resto. Mas ele é o chefe dos assuntos econômicos da ONU. O que ele falou lá, isso é só um resuminho, ele tinha 3, 4 páginas do que ele falou. Então, o objetivo 16 é a paz e justiça. Então, é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar justiça para todos. Esse é o plano da ONU. Até 2030, nós estamos em 2020, eles têm 10 anos para fazer tudo isso acontecer. Tem profecia sobre isso. Eu vou mostrar depois para vocês. Superar a crise e alcançar
os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, exigirá, o Liu falou, exigirá liderança. Não é de um país, não é da ONU, exigirá liderança. Eles estão sugerindo já um líder mundial, eles estão precisando, eles estão clamando, eles estão pregando, precisamos de um líder mundial. Uma previsão de inovação das finanças e colaboração entre todos os governos. O chefe dos assuntos econômicos da ONU disse isso, tratando desse ponto aqui, de paz e justiça nas instituições eficazes. Então, irmãos, abra os olhos. Vamos ler o que está acontecendo no mundo, vamos ler o que a Bíblia diz sobre o futuro, sobre os eventos escatológicos, o que está para acontecer ainda. Tem muitas profecias que já cumpriram, mas tem muitas ainda para frente. E essas estão claras. E nós vamos ler com Daniel e Apocalipse e ver e encaixar lá no estudo da palavra de Deus. Vai ser um estudo gostoso. E eu espero que você tenha interesse em buscar na Bíblia, ler antes. Eu vou dar capítulos para a gente ler juntos antes. Vou dar a apostila para você, se quiser, estudar. E esse livro também que vocês foram indicados, quero incentivá-los, não é obrigatório, ok? Mas seria bom, Deus ajude que realmente o correio entregue em tempo para vocês. Eu li um outro livro, esse foi no Kindle, foi só no online, ele não, nem sei se ele tem em papel, mas é recente. Aaron Lutzer também estudou no Dallas. Ele falou sobre, o nome do livro é Pandemics, Plagues and Natural Disasters. O que ele quer dizer? What is God saying to us? Deixa eu traduzir aqui para vocês. Eu traduzi. Pandemias, pragas e desastres naturais. O que Deus está nos dizendo? O que Deus está dizendo para nós? Okay? Então, esse é o livro dele. Eu peguei algumas citações dentro do livro para você ver. Ele está falando bastante sobre o Covid, para a gente entender e ler o que está acontecendo ao nosso redor. Um livro muito bom. Infelizmente, não está em português ainda. E eu nem achei o livro em inglês, achei ele online. Não está online disponível, mas tem que comprar para ler. Então, eu peguei algumas partes só. Ele diz assim, Covid-19 é a pandemia que mudou o mundo. Nós sabemos, não é? Pandemia que mudou o mundo. Não é a primeira vez que acontece isso. Ele diz, o novo normal não será igual ao antigo normal. Nós sabemos, não é? Ele falou, nos próximos anos, isso eu achei interessante, nos próximos anos, nós falaremos sobre o AC antes do Covid e o DC depois do Covid. Não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, vamos dizer antes do Covid e depois do Covid. Ele diz, o normal pode nunca mais voltar, nunca mais vamos ter o normal como nós conhecíamos. Número 2, ele diz, as igrejas passaram de reuniões reais para cultos virtuais online. Tinha que ser, não é? Graças a Deus que ainda podemos fazer isso. Mantivemos. Mas nisso nós perdemos comunhão. Alguns que não souberam usar, se aproveitaram para não ter comunhão, alguns que já não queriam mesmo. Mas não só isso, muitas igrejas, devido a esse fato, espero que não tenha acontecido com a Ita, mas aconteceu na minha igreja aqui, várias outras igrejas aqui nos Estados Unidos, no Brasil todo também, muitos não estão aproveitando para não dar suas ofertas, seus dízimos, não sustentar, porque a igreja não paga mais água, luz, telefone, não é? O pastor só trabalha de casa mesmo, pode trabalhar de bermuda, deitado, se quiser. Então, alguns pensam assim e não sustentam a obra. O que aconteceu? Nós, missionários, todos os missionários estão sofrendo com isso, porque nós somos sustentados por igrejas e indivíduos. Então, se essa mentalidade existe, o que acontece? As doações diminuíram nas igrejas, as igrejas cortaram o sustento de missionários, nosso foi cortado, já perdemos mais de 20% do nosso sustento, e sem contar trocar o dólar do Brasil, o dinheiro que nós recebemos no Brasil, nem dá para trocar, porque nós já perdemos mais de 40% só na troca, desde o começo da pandemia até agora. Quanto mais sobe, menos a gente recebe. Então é assim. Mas Deus é maravilhoso, fiel e sempre supre nossa necessidade. Não é uma reclamação, é só para vocês entenderem o que está acontecendo, com o que ele diz aqui. Muitos missionários que dependem de doações da igreja, isso afeta, porque o missionário está lá em outros países, em outros lugares, pregando a palavra, e eles dependem disso. Eles também estão sofrendo. Então, para nós orarmos pelos missionários, tá bom? Como vocês já fazem.
Devemos ver o Covid-19 como um alerta para investirmos na eternidade. Eu gostei disso. É um alerta para olharmos para o futuro e investirmos na eternidade e não nos valores inúteis deste mundo. Imagina, se morrermos com isso ou não, se Jesus voltar em breve, como cremos que ele vai voltar, tudo que deixarmos aqui vai ficar. Então, por que ficar guardando, multiplicando dinheiro e coisas nesse mundo miserável? Nós não vamos viver aqui para sempre, não é verdade? É a hora de investirmos no reino de Deus, muito mais do que antes. É hora de investirmos pesado no reino de Deus. Investir naquilo que tem futuro, naquilo que tem valor eterno, como Jesus muito bem disse nos evangelhos. Todos os dias, cerca de 150 mil morrem em todo o mundo. Está diminuindo. E não é muito até comparado com outras coisas, mas é muito sim. Para ser uma doença, é muito. Não é? 55 milhões de mortes por ano. Agora, as muitas mortes, isso é o que causa, né, o Covid. Não só as mortes, mas todo o gasto que se tem para cuidar, para proteger das organizações e tudo mais. Escolas gastaram um dinheirão para preparar, todas as empresas também, vocês que são empresários estão sofrendo também. Então, as muitas mortes, desempregos, todo o cuidado fornecido pelo governo quebraram os cofres mundiais. Deus está no meio de tudo isso. Quebraram os cofres mundiais com enormes custos e danos materiais. Deus está no meio de tudo isso, está agindo, preparando o futuro. John Piper, um escritor, pastor excelente, vocês já ouviram dele, já leram dele, eu gosto demais dele. Ele chama o Covid-19 como providência amarga. Ninguém queria, não é? Mas é uma providência amarga. Por que, John Piper? Ele diz que o crente pode encontrar doçura nessa providência amarga, porque o mesmo soberano de Deus que podia curar o corona, ele não quis curar. Ele não quis, não tem vacina ainda, não é? Não deu a cura ainda para isso. Mas ele dá a graça, a soberania dele, que nos mantém, nos consola, nos guarda e nos protege. E se tivermos que pegar, não é problema nenhum. Se tivermos que ir para o céu, a gente vai. E se tiver que ser curado, nós vamos dar glória a ele. Não é verdade? 6. Covid-19 nos ensinou uma coisa. Não podemos prever o futuro. Quem podia prever 2020, não é? Ninguém. Nenhum daqueles videntes miseráveis que na virada do ano falavam 2020 vai ser assim, assim, assado. E erraram tudo. Só Deus sabia o que vinha pela frente, não é? Não podemos prever o futuro, mas podemos ver que a volta de Cristo está mais perto do que nunca. Amém? A volta de Cristo está mais perto de só olhar ao nosso redor. E nós vamos olhar para a palavra e ver as profecias e ganhar esperança e força no Senhor de novo. Concluindo essa introdução, é para a gente se preparar para não ser pego de surpresa. Imagina que Jesus volta e no meio dessa situação toda, e se não estamos preparados, ainda vamos, mas não queremos ser pegos de surpresa, na verdade? E a nossa família, e aqueles que não são crentes, os nossos amigos, temos que alertar, temos que falar o que está acontecendo. Então, Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever isso, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E quando disserem, aqui eu falo para vocês, o mundo está preparando para uma paz. Quando disserem paz e segurança, que é o propósito da ONU, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, Paulo diz, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Isso está em 1 Tessalonicenses 5,
de 1 a 11. Texto maravilhoso. É para nós, né? Alerta para nós. Então, não vamos dormir, vamos ficar atento, vigiar, esteja atento, ser sóbrio e alertar outros. E também encorajar um outro. Ei, não vamos desanimar, vamos para frente. Jesus está voltando, vamos ficar firme, vamos continuar servindo o Senhor, vamos apoiar. Né? Esse livro foi encomendado para vocês. Espero, mais uma vez, eu peço que você compre o livro, leia. Ou se se for numa livraria, vai na livraria, tenta achar, ok? É o mesmo que eu estou lendo. Não vou copiar dele, mas vou seguir, porque eu tinha preparado até antes dele, mas me ajudou, tem muito mais coisa que eu vou pegar dele, e seria bom você ler para você ter um material bom também, né? Cronologia do Fim dos Tempos, Ron Rhodes, eu ponho a mão no fogo. O cara é bom, é de confiança na questão de escatologia, do fim dos tempos. Ele escreveu muitos, eu tenho 2 aqui, eu tenho esse, a cronologia, do fim dos tempos, e tem um outro aqui, cadê o outro? Não trouxe? Tá na minha mão. Um outro é 40 Days Through Revelation, Uncovering the Mystery of the End Times. O mesmo autor. 40 dias através de Apocalipse, revelando o mistério do fim dos tempos. Excelente livro, estou lendo e amando. É um livro para ler em 40 dias. Eu vou ler em 20 ou menos. Estou lendo um outro do David Jeremiah, pequenininho. Quando eu vi na propaganda parecia grandão, mas é pequenininho. Fala Answers to Questions about Living in the Last Days. Ou seja, resposta para as perguntas sobre vivendo nos últimos dias. E vários outros que eu tenho lido e não estão aqui. Então, eu estou gostando demais. Mais uma vez, já ensinei tantas vezes isso, até para vocês. 2016, eu tenho aqui vídeos da gente estudando esse mesmo assunto. Então, não é novo para nós, né? Mas nós vamos estudar com mais informação dessa vez e com mais tempo. Tudo que eu quero é que você se prepare. Prepare-se para o começo do fim. Vamos orar. Deus maravilhoso, todo-poderoso, é tão bom que o Senhor, que conhece todas as coisas, que criou os céus e a terra, que deu a tua palavra aos profetas, que declarou o fim, e o Senhor sabe o fim e o começo antes do fim. E o Senhor conhece o fim antes mesmo do começo. Para o Senhor não tem diferença de tempo, porque o Senhor criou todas as coisas, e por isso que para o Senhor 1000 anos é como um dia e 1000 dias são como um ano. Então, Pai, o Senhor que sabe o futuro, o Senhor que sabe o dia, a hora, o dia que Jesus vai voltar. Só nos ajude, Senhor, a entender aquilo que nós precisamos entender para nos encorajar, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Para não sermos como apóstatas, como muitos estão sendo, Senhor Deus, nessa época. Nos ajude a acordar, ficar atentos, vigilantes, encorajando um ao outro, como a tua palavra diz, que acabamos de ler, e ficarmos fortes no Senhor enquanto estudamos a tua palavra para ajudar outras pessoas também. Muito obrigado mesmo, Deus. Nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e clamamos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Amém.